O Centro Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade Grande Fortaleza trouxe para o Auditório Beniveras uma palestra com o tema O papel do Ministério Público Federal no combate à corrupção e como as 10 medidas serão favoráveis à sociedade, ministrada pelo Procurador do Ministério Público Federal do Ceará, Alexander Salles. Na ocasião, foram feitas abordagens sobre a caracterização da corrupção, a situação atual do Brasil e apresentadas propostas pelo Ministério Público para melhorar essa situação. Eu queria iniciar passando um pequeno vídeo para mostrar para vocês como é que nós no Brasil tratamos da solução de casos de corrupção. Se puder iniciar, é só dar um clique na setinha para frente e ele inicia. Se tiver som no ambiente... Nega tudo. Eu não tenho nada, eu não gosto nem de dólar, meu negócio é todo de cruzeiro. Até esse orçamento, eu realmente vi dificuldade financeira. Depois eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. E quanto dinheiro? O deputado admite ter ganho 200 vezes na loteria. Ganhei muitas vezes. Só este ano, a média foi de um prêmio por semana. 9 milhões de dólares em apostas premiadas. Jurando contra todas as probabilidades, João Alves acaba desmascarando um outro tipo de fraude, a lavagem de dinheiro através das loterias. Conversa entre dois empresários e o diretor dos Correios, Maurício Marinho. Com uma câmera escondida, os empresários gravaram todo o encontro mês passado na sede dos Correios. As imagens foram cedidas pela revista ao Jornal Nacional. O diálogo começa com o pagamento de uma propina de R$3.000. Marinho detalha o esquema de corrupção nos Correios. A minha função no partido é dar todo o suporte de Correio para que o preço... Na cena, Durval entrega um maço de dinheiro na mão de Arruda, que diz... O nome que ficou mais conhecido na Operação Monte Carlo é o do empresário Carlinhos Cachoeira. O cabeça... Na Operação Sanguessuga foram cumpridos 46 mandados de prisão contra políticos e assessores. A comissão responsável pelo empreendimento era comandada pelo juiz Nicolau dos Santos Neto, que ganhou o sugestivo apelido de Lalau. Bem, esses vídeos mostram escândalos recentes de corrupção no país. O primeiro, com o deputado João Alves, é o escândalo dos anões do orçamento. Os que são mais jovens não vão conseguir lembrar, porque eram muito jovens quando desses acontecimentos. Depois nós vemos o início do escândalo do mensalão, que foi a propina paga nos Correios. A partir daí se desencadeou toda a investigação que resultou no mensalão, que acabou sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Vimos também escândalos envolvendo sanguessugas, uma máfia que fez aí a venda de ambulâncias nas diversas prefeituras do país, ambulâncias superfaturadas, muitas nem entregues. Vimos também o Carlinhos Cachoeira, que se envolveu em vários casos de corrupção, principalmente envolvendo a Caixa Econômica Federal e o jogo ilegal. E vimos também o caso das obras do TRT de São Paulo, que envolveu o juiz Nicolau. Portanto, foi assim que nós nos acostumamos no Brasil a tratar os casos de corrupção. Ou seja, numa sucessão de escândalos. Nós ficamos escandalizados quando um caso surge. Esse escândalo é consumido mediaticamente durante algum tempo, até que surja um outro escândalo. Quando surge um outro escândalo, nós esquecemos o escândalo anterior. Esse escândalo anterior gera processos na justiça. Esses processos se arrastam na justiça, acabam nunca terminando ou punindo efetivamente quem quer que seja. E aí nós passamos imediatamente para o próximo escândalo e vamos assim de escândalo em escândalo, tratando da corrupção, como se a corrupção fosse uma herança maldita que condena a todos nós brasileiros. Na verdade, ela não é. Na verdade, a corrupção tem outras origens e tem outros fatores que nós vamos ver.
Mas eu só queria dizer para vocês que nós estamos aqui hoje à noite para tratar de uma sistemática nova que pode fazer com que esse ciclo vicioso de tratar a corrupção de escândalo em escândalo pode ser efetivamente quebrado. E nós podemos dar um tratamento efetivo aos casos de corrupção no Brasil. Pode passar, por favor. Essa é a situação brasileira em termos de percepção da sociedade brasileira quanto à corrupção. O mapa não está muito nítido, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: quanto mais vermelho o país, mais corrupto ele é. Ok? Significa dizer o seguinte: existe uma instituição internacional chamada Transparência Internacional. Essa instituição faz um ranking internacional de percepção da corrupção. Ela faz uma pesquisa em mais de 170 países. Ela chega para a população e diz o seguinte: o que é que você entende sobre a corrupção no seu país? As pessoas respondem e esses dados são, então, colocados dentro de uma matriz de estatística e são catalogados e quantificados. O Brasil ocupa hoje, na última divulgação desse ranking, a posição 72. É uma posição muito elevada, absolutamente incompatível com a grandeza econômica e social do nosso país. Para vocês terem ideia, a melhor colocação na América do Sul é do Uruguai. O Uruguai ocupa a 22ª posição. O Uruguai não chega nem de longe a representar o poderio econômico e social que tem o Brasil. Portanto, há uma discrepância muito grande entre a 8ª ou a 9ª economia do mundo ostentar uma posição absurda em termos de ranking de percepção da corrupção. Há uma desproporção muito grande. Significa que nós temos economia suficiente, estrutura social suficiente para termos uma posição bem melhor nesse ranking. Mas nós não temos. No ranking anterior a esse, a nossa posição era 69. A nossa posição piorou com os escândalos recentes, principalmente o escândalo da Lava Jato. Ok? Então, a situação da corrupção no Brasil é uma situação muito séria, muito grave. É uma situação que desequilibra, inclusive, todo o crescimento econômico do país. Pode passar, por favor. Mas a situação está mudando, essa é a boa notícia. A Operação Lava Jato, que é a operação mais midiática que nós temos hoje, ela conseguiu incorporar técnicas novas de investigação e conseguiu dar uma resposta mais efetiva à corrupção. Pode passar. Ela tem números significativos, e esses números não estão nem atualizados. Nós já temos números melhores que esses. 173 pessoas acusadas, 75 condenadas, 85 pedidos de cooperação internacional. Cooperação internacional é um instrumento utilizado para se obter informação de outros países, principalmente sobre movimentação financeira suspeita. Ou seja, era um instrumento que era pouco utilizado no Brasil até pouco tempo e que agora passou a ser mais utilizado porque o Brasil passou a adotar uma postura de efetivo intercâmbio de informação com diversos países. Isto facilitou muito a troca de informações financeiras e facilitou muito a investigação. 35 acordos de colaboração premiada. A colaboração premiada ficou conhecida pelo nome comum de delação premiada. Mas o nome jurídico correto é colaboração premiada. É um instituto que a legislação oferece ao réu, aquele que participou de atos de corrupção, de colaborar com uma investigação e receber benefícios por isso. Quanto mais efetiva a colaboração, maiores os benefícios. A delação foi um termo cunhado
para tornar a colaboração pejorativa. Na verdade, o termo delação foi usado como uma ideia de marketing para desqualificar a colaboração. Tanto que a própria presidente Dilma, em uma de suas falas, falou que não considerava como válida qualquer palavra de delatores, que ela tinha sido presa na ditadura e que tinha sido torturada para delatar colegas e que resolveu se submeter à tortura, mas não delatou os colegas. No entanto, o Instituto não é este. O Instituto é um instituto de colaboração de um agente criminoso para que a investigação possa ser mais efetiva. Mais de 70% dos acordos de colaboração premiada da Lava Jato foram feitos com réus soltos. Criou-se no início também um mito. Qual é o mito? É de que a Lava Jato prendia as pessoas para forçar as pessoas a fazerem colaboração premiada. No entanto, mais de 70% das colaborações nessa investigação foi obtida com pessoas soltas, não com pessoas presas. Ontem, houve divulgação de um áudio, vocês devem ter visto isso hoje na imprensa, em que o senador Renan Calheiros, conversando com o ex-senador e ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, são fatos públicos, divulgados aí na imprensa brasileira, diz que uma das medidas que devem ser implementadas para conter o crescimento da Operação Lava Jato é mudar a legislação para evitar que pessoas presas possam fazer colaboração premiada. Ele diz o seguinte: se nós conseguirmos fazer isso, não vai ter sentido prender mais ninguém, porque a pessoa só faz a delação porque está presa. Não é verdade. Mais de 70% das colaborações foram obtidas com pessoas soltas. E ainda existem pessoas presas que não colaboraram com a investigação, como, por exemplo, Marcelo Odebrecht, preso há quase um ano e que não fez nenhuma colaboração premiada. Então, isso é um mito que se criou para a investigação na Lava Jato. Mais de 360 mandados de busca e apreensão e mais de 1,8 bilhão de reais que já foram repostos aos cofres públicos voluntariamente. Ou seja, os acusados devolveram já para os cofres públicos. Além disso, nós temos mais de 6 bilhões de reais de bloqueio de patrimônio, que ao final do processo se transformará em renda caso esses réus sejam condenados. Então nós temos 1 bilhão e 800 milhões de reais que já foram devolvidos durante os 2 anos da investigação. Até agora, o maior valor de devolução de dinheiro em razão de condenações criminais não ultrapassava 10% deste valor. Não ultrapassava 100 milhões de reais. Ok? Pode passar, por favor. Essa é a boa notícia. Mas existe uma má notícia. A Lava Jato, embora seja o caso mais midiático de apuração da corrupção no Brasil, não é o maior caso. Não é o único caso. Infelizmente. Infelizmente. A Lava Jato é a ponta de um iceberg. Um iceberg enorme de corrupção que nós temos. Para vocês terem ideia, nós temos hoje, também em tramitação, várias investigações de corrupção no país inteiro. Mas nós temos operações grandes. Por exemplo, nós temos uma operação em andamento chamada Operação Zelotes, onde se investiga um comércio de decisões administrativas dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A estimativa é que a União tenha perdido, por conta dessa situação de ilegalidade, de venda de decisões, quase 3 vezes o valor de tudo que é estimado na Lava Jato.
Portanto, o que é que nós estamos vendo? Quando aconteceu o julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, muitos brasileiros falavam o seguinte: o Brasil será outro, um antes do Mensalão, outro depois do Mensalão. O julgamento do Mensalão vai mudar o combate à corrupção no Brasil. Enquanto o processo do Mensalão estava sendo julgado, o processo do Petrolão, que é investigado pela Lava Jato, as ilegalidades, as fraudes, estavam sendo cometidas e toda essa ilegalidade estava a pleno vapor. Ou seja, a condenação no Mensalão não inibia essas fraudes na Petrobras. Tanto que o ex-ministro José Disseu foi condenado no Mensalão e preso na Lava Jato. Ou seja, ele continuava a exercer atividade ilícita. Ok? Mas mesmo com a Lava Jato sendo desenvolvida a todo vapor, prendendo pessoas proeminentes no setor empresarial do Brasil e no setor político, mesmo assim, as fraudes da Operação Zelotes estavam ainda se desenvolvendo com toda a força. Então, isso é só uma demonstração de que nenhuma dessas operações, por mais bem-sucedida que ela seja, vai acabar com a corrupção no Brasil. A corrupção, eu peço perdão por essa analogia, ela é forte, mas ela retrata bem o que é a corrupção. A corrupção é um câncer, ok? Quando você trata na Lava Jato, você trata de um tumor. Mas existem vários outros tumores, alguns até maiores e mais agressivos do que a Lava Jato. Então, o único tratamento que pode ser dado à corrupção é um tratamento sistêmico. É tratar todo o sistema da corrupção e não um tumor por vez. Porque os tumores, eles tendem a se reproduzir com uma velocidade muito grande. Então, você tem que tratar o sistema inteiro. É isso que nós estamos propondo, uma melhoria no sistema. Só para vocês terem ideia, eu acho que se você der um pulinho para frente, pode aumentar esse quadro aí. Passa aí. Não, pronto. Só para vocês terem ideia. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que hoje o Brasil, basta mais um pouquinho para cá, para a direita. Pronto. Estima que hoje nós estamos conseguindo no Brasil rodar financeiramente a cada ano 200 bilhões de reais na corrupção. Em todos os níveis de governos municipais, governos estaduais e governo federal. Ok? São 200 bilhões por ano desviados para a corrupção. Isso é mais ou menos 3 vezes todo o investimento federal em saúde e educação. Então, você imagina todo o investimento que é feito pelo governo federal em saúde e educação multiplicado por 3. É isso que a corrupção tira do país. Ou então, 5 vezes todo o investimento feito por municípios, estados e pela União em segurança pública. Em segurança pública. E você vivendo num terror diário, cotidiano, numa situação de absoluta insegurança. E o dinheiro desviado pela corrupção. Então, o que é que acontece hoje no Brasil? O benefício da corrupção é muito grande. São 200 bilhões de reais por ano, é muito dinheiro. Os prejuízos para quem comete um ato de corrupção são muito pequenos. Então, você tem uma relação desequilibrada. Você tem muito benefício e pouco risco. O que nós estamos propondo é aumentar o risco para quem comete um ato de corrupção e equilibrar essa equação. Por quê? Porque a corrupção é um crime racional. Pode passar, por favor. Pode passar.
Vejam esse vídeo. Empresário, se porventura faz uma composição ilícita com algum político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isto, e quem desconhece isso, desconhece a história do país. Não tem obra. Vocês podem pegar uma prefeitura aí do interior, uma empreiteirinha com 4 funcionários. Se ele não fizer acerto, ele não põe um paralelepípedo no chão. Isso é uma situação de escárnio. Ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. O que é que o advogado de um dos réus da Lava Jato está dizendo? Ele está dizendo que sem corrupção não se faz nada no país. Que a corrupção faz parte da nossa estrutura cultural e que, portanto, nós devemos ter uma certa tolerância para com a corrupção, que ela faz parte das nossas vidas e que nós não podemos nos desvencilhar dela. E quem negar isso é hipócrita. Ou seja, quem negar que somente através de corrupção se consegue as coisas no Brasil é um hipócrita. E ele quer fazer com que todos acreditemos que a corrupção é uma herança cultural que nós temos. É um problema ético-cultural da sociedade brasileira. Mas não é. A corrupção não faz parte da estrutura ética ou cultural de nenhum povo. Nunca fez, nem nunca fará. Vamos ver o que é a corrupção. Por favor, passe aí para o próximo. Pode passar. Isto é a corrupção. A corrupção é um crime absolutamente irracional. Na década de 70, foram iniciados estudos sobre a corrupção no setor privado. Muitas empresas, grandes empresas, enfrentavam problemas sérios de corrupção. E muitos estudiosos, professores inclusive, começaram a investigar por que tanta corrupção nas empresas privadas. E eles chegaram à seguinte conclusão. Eles traduziram a corrupção em uma fórmula. Eles disseram o seguinte: a corrupção é igual à concentração de poder de mando. Quanto mais poder você concentra numa pessoa para ela decidir, maior a corrupção. Aliada a essa concentração de poder, existe uma alta discricionariedade do poder decisório. Ou seja, as regras de decisão não são claras, não são objetivas, e existe um poder cada vez mais discricionário para decidir. Se essa concentração de poder discricionário se dá num ambiente sem controle, sem transparência, aí a corrupção cresce muito. Então eles disseram, a corrupção é igual à concentração do poder, mais a discricionariedade, menos o controle. E o que foi que eles fizeram nas empresas? Como foi que eles trataram a corrupção nas empresas? Eles mexeram nos elementos dessa fórmula. E deu certo. Para desconcentrar poder decisório, eles esvaziaram o poder dos chefes dessas empresas e criaram conselhos de administração. Eles desconcentraram o poder. Ok? Para tornar as decisões mais objetivas, eles estabeleceram, a partir do conselho de administração, metas que devem ser atingidas. Eles tiraram a discricionariedade. E para tornar o ambiente mais controlável, criaram regras de transparência, como, por exemplo, obrigação de publicação de balanços financeiros semestrais, okay? Divulgação de dados constantes para as autoridades fiscais. Isso fez com que a situação se transformasse dentro das empresas. E aí se percebeu que, na verdade, a corrupção não é uma herança cultural e ética. Se percebeu que manejar esses elementos dessa fórmula em qualquer lugar do mundo dá resultado. Se você concentra poder, torna o poder decisório mais discricionário e retira o controle, a corrupção aumenta em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura. Se você desconcentra poder, torna as decisões mais objetivas e aumenta o controle, a corrupção cai.
mas cai em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura. Portanto, a corrupção não é um problema cultural e ético só. É um problema estrutural mesmo da sociedade. Quem primeiro manejou no setor público com absoluto sucesso essa fórmula foi Hong Kong. Até 1975, Hong Kong era um dos piores lugares do mundo para se fazer negócio, dado o elevado grau de corrupção. Ao colocar em prática esses elementos, Hong Kong conseguiu transformar toda a sua realidade. Hoje, Hong Kong ocupa a 13ª posição no ranking da transparência internacional, onde nós ocupamos a posição 72. Em meados da década de 70, esse processo foi iniciado em Hong Kong. Hoje, cerca de 40 e poucos anos depois, Hong Kong conseguiu uma transformação significativa. 13º lugar significa um pouco mais corrupto do que a Alemanha, que é 12º, mas bem melhor do que a Inglaterra e Estados Unidos, 16º e 17º. Nós estamos na posição 72. Então, isso demonstra que é possível estabelecer instrumentos para, alterando os elementos dessa fórmula, se combater a corrupção. Vê se você consegue descer aí essa tela, onde tem ali a setinha, exemplo de Hong Kong ali. Descer um pouquinho, mais um pouquinho, vai subir, né, na verdade. Pronto, diminui aí um pouquinho. Pronto, ó. 14ª posição. Entendeu? Alemanha, 13ª. Reino Unido, 17º. Estados Unidos, 19º. Ou seja, em menos de 40 anos, em cerca de 40 anos, só alterando os elementos da forma. O que é que esses elementos fazem? Eles equilibram o jogo. A corrupção é um crime racional. É diferente de um homicídio. O homicídio é um crime muito passional, muito emotivo. Mas a corrupção não. Quem vai praticar um ato de corrupção avalia o que vai ganhar e o que vai perder. E vê se vale a pena. Se ele estiver num ambiente em que o ganho é grande, no Brasil o ganho é grande, 200 bilhões de reais por ano. E o prejuízo é pequeno, e no Brasil o prejuízo é pequeno. Penas baixas, muita impunidade, prescrição, provas difíceis. Ele avalia que a corrupção vale a pena. Num ambiente desequilibrado, onde a relação custo-benefício é muito desequilibrada, a corrupção cresce. Então, o que é que você deve fazer? Você deve aumentar o risco. Mexer nos elementos dessa fórmula, aumentando o risco. Quando você aumenta o risco, a relação fica equilibrada. O benefício continua grande, mas o risco passa a ser grande. E aí, quem age de forma racional passa a fazer uma outra ponderação. Ok? Pode passar para frente. Pode passar, já vimos isso. Pronto. Veja a situação da corrupção. A corrupção tem uma amiga muito íntima. Na verdade, só andam juntas, fazem tudo juntas. Vão para o shopping, para a universidade, conversam todos os segredos, são muito ligadas. A corrupção precisa dessa amiga para se desenvolver. É a impunidade. Se você não combate a impunidade, a corrupção cresce, porque a impunidade grande puxa a corrupção, faz com que ela cresça também. O ato de corrupção é muito difícil de se descobrir. Esses atos da Lava Jato, essa semana, o coordenador da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, procurador Douglas Fischer, deu uma declaração. Ele disse, olha, sem a colaboração premiada, nós jamais descobriríamos esses fatos. Nós poderíamos até esbarrar nesses fatos em milhares de documentos financeiros e poderíamos chegar até alguns deles. Mas nada como uma pessoa dizer assim, ó, foi no contrato tal, na obra tal, foi desviado tanto, foi para o banco tal, do banco tal saiu para a conta tal.
Então, sem a colaboração premiada, não se descobre. O grande exemplo é o mensalão. Qual era a corrupção do mensalão? A corrupção do mensalão era a seguinte: o governo pagava os deputados para os deputados aprovarem as medidas que o governo mandava para o Congresso. Só que um deputado, durante uma semana, ele vota 30 vezes. Como é que eu vou provar que aquela votação específica, ele não votou pela consciência dele, votou recebendo dinheiro? Não vou provar nunca. Não vou provar nunca. Portanto, o ato de corrupção é difícil de provar. Porque quem comete um ato de corrupção não se orgulha dele. Pelo contrário, tenta escondê-lo da forma mais eficaz possível. Inclusive dissimulando o que ganhou. Então, é um ato dificílimo de descobrir. Mas se você descobre esse ato, é um ato difícil de provar. Porque o nosso sistema de prova é muito arcaico, é muito rígido. Então você tem dificuldade de provar. Mas se você consegue descobrir e provar, é muito difícil que o processo não caia em uma nulidade. Porque o processo penal brasileiro, ainda bem que o Pedro saiu, o Pedro era professor de processo penal, né? Ele sabe disso. O processo penal brasileiro é cheio de armadilha. A legislação processual brasileira, ela é feita, estruturada, para causar nulidade mesmo. O que eu costumo dizer é que hoje, nas causas criminais, nós do Ministério Público fazemos a acusação, a defesa, quase sempre, não defende o cliente no mérito das acusações, mas sempre buscando a criação e a alegação de nulidades processuais. Mas vamos imaginar que você conseguiu descobrir, conseguiu provar, não caiu em nenhuma nulidade. É muito difícil que o crime não prescreva, porque as penas são muito baixas. As regras de prescrição são ridículas. Elas mandam cortar pela metade o prazo de prescrição, por exemplo, para uma pessoa que tem 70 anos de idade. Então, é muito difícil que você consiga chegar ao final, ou seja, chegar ao final sem que o processo prescreva antes. Mas se o processo não prescrever e a pessoa for condenada, a pena é muito difícil de ser executada. Melhorou agora. Por que melhorou agora? Porque agora o Supremo está entendendo que ela pode começar a ser executada a partir da segunda condenação. Mas antes não podia. Era quase impossível executar uma pena no Brasil. Demorava anos e anos em recursos, até o trânsito em julgado, para você começar a executar uma pena. Antes disso vinha prescrição. Mas se você conseguir executar, as penas são baixíssimas. A pena para corrupção no Brasil é ridícula. Ela vai de 2 a 12 anos. Pela nossa legislação, quem é condenado até 4 anos começa a cumprir a pena em regime aberto. Dos casos de condenação que nós pesquisamos, 90% das condenações em corrupção estão abaixo de 4 anos. Então são penas ridículas, de 2 a 12 anos. Mas se você consegue condenar a pessoa e a pessoa está cumprindo pena, quando ela cumpre 1/4 da pena, no Natal, ela pode receber um indulto natalino e sair livre de tudo isso, com o cumprimento de 1/4 dessa pena. Já pensou? Se você conseguir passar por toda essa via crucis aí, no final de tudo vai acontecer o que aconteceu com os réus do mensalão. Quase todos receberam o indulto natalino, foram passar o Natal em casa e, ao que consta, dedicaram tempo considerável do Natal para planejar outros ilícitos, né? E não para celebrar o espírito natalino. Portanto, essa é a dificuldade criada pela impunidade, né? A impunidade, ela se retroalimenta e alimenta a corrupção. Então, nós temos que fazer o seguinte: se nós queremos diminuir a corrupção, nós temos que combater a impunidade, ok? Pode passar para frente. Vou dar uma aceleradinha. Isso aqui é só para dizer o seguinte, ó, nós estamos num momento ímpar. Por quê? Pela primeira vez na nossa história, ó, em pesquisa realizada pela Datafolha, no final do ano passado, perguntaram para o brasileiro. Datafolha faz essa pesquisa todo ano. Qual é o principal problema do Brasil? Todos os anos dava coisa assim: segurança. Aí outro ano dava saúde. Aí outro ano dava educação.
pela primeira vez, não deu segurança, nem saúde, nem educação, deu corrupção. Isso significa que a sociedade brasileira parece ter despertado para o problema. Parece ter despertado e parece ter tido ciência de que a corrupção pode ser a causa de todos os outros grandes problemas estruturais que nós temos. Portanto, passou a ser o grande problema brasileiro. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade, já que a sociedade está mobilizada para discutir esse tema, né? Vamos para frente. Pode ir. Pode passar, isso nós já ultrapassamos. Pode ir mais um pouquinho. A gente costuma achar que só exerce a cidadania quando vota e que, diante da corrupção, só o que nos resta é protestar nas ruas. Mas temos muito mais poder que isso. Inclusive, apresentar projetos de lei ao Congresso, fazendo parte da mudança que queremos para o nosso país. Como sabemos, é muito difícil prender os corruptos, mantê-los na cadeia e recuperar o dinheiro desviado. Para resolver isso, o Ministério Público Federal elaborou 10 medidas que vão direto ao ponto. Precisamos agora de 1,5 milhão de assinaturas em papel para levar o projeto ao Congresso. Já conseguimos na ficha limpa e vamos conseguir de novo. Acesse o site para imprimir a lista de apoiamento, assine com seus parentes, vizinhos e colegas e entregue na sede do Ministério Público Federal mais próxima de você. Agora é hora de dar mais um passo em busca de um Brasil melhor. Corrupção? Não. Juntos fazemos muito. Bem, nós do Ministério Público Federal trabalhamos todos os dias com casos de corrupção. Desde uma corrupção pequena até grande corrupção. É o nosso dia a dia de trabalho. Nós temos a consciência de que não vamos acabar ou não vamos combater de forma eficaz a corrupção em cada caso que nós trabalhamos. Ou nós mudamos o sistema, ou nós vamos continuar enxugando o gelo, como nós falamos. Podemos ser bem-sucedidos num caso, ou no outro caso, mas nós não vamos acabar com a corrupção. Então, nós resolvemos fazer o seguinte. O Procurador-Geral da República resolveu, a partir de uma demanda dos colegas da Lava Jato, lá de Curitiba, instituir um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho teve uma missão: coletar informações sobre medidas de combate à corrupção que podem melhorar a legislação brasileira e apresentar essas medidas. Esse grupo trabalhou, coletou essas medidas, foi atrás de especialistas, verificou experiências estrangeiras, aquilo que podia ser trazido para o Brasil, podia ser adaptado, podia ser transformado, aquilo que os estudiosos sobre a corrupção falam, ouviu vários setores da sociedade e resolveu, então, apresentar um pacote de 10 medidas de combate à corrupção. Ok? É esse pacote que eu vou apresentar logo em seguida. Nós precisávamos de 1,5 milhão de assinaturas para fazer com que esse pacote de medidas tramitasse no Congresso Nacional como um projeto de lei de iniciativa popular. Com a nossa mobilização no país inteiro, nós conseguimos mais de 2,5 milhões de assinaturas. Esses projetos já foram entregues ao Congresso e já tramitam no Congresso Nacional. Nós estamos agora na segunda fase, que é de convencimento dos parlamentares. Só que a atividade legislativa no país travou. Ou seja, ninguém legisla mais sobre nada, porque o parlamento brasileiro hoje só faz uma coisa: apaga um incêndio todo dia. É crise em cima de crise, é crise política, é crise institucional. Então a atividade legislativa está travada. Nós sabemos que, nesse momento, o projeto não está andando e nem vai andar, porque o legislativo não delibera. O legislativo está sabendo se vai sobreviver e quem vai sobreviver. Então, esse momento não é propício, mas as medidas estão lá. Quais são as medidas? É isso que eu venho apresentar para vocês aqui hoje, para que vocês possam julgar se essas medidas são medidas adequadas. Nós, do Ministério Público Federal, fizemos essas propostas, mas não tiramos nada da nossa cabeça, não. Nós, do Ministério Público Federal, somos pessoas absolutamente comuns. Absolutamente comuns. Não somos seres extraterrestres. Podemos ser até feios, mas não somos seres extraterrestres, certo? De uma inteligência iluminada e, portanto, sabemos qual é a forma mágica de combater a corrupção. Não. Todas as medidas que eu vou apresentar aqui são medidas copiadas, que já foram testadas em outros países, que já se mostraram eficazes,
que demandam um mínimo de atividade legislativa e que podem melhorar muito o arsenal que as instituições de controle, Polícia Federal, Receita Federal, Controladoria da União, Controladorias Estaduais, Ministério Público, podem utilizar no combate à corrupção. Nós estamos indo para uma guerra todo dia. Só que as nossas armas são ultrapassadas. Enquanto a corrupção tem seus agentes armados com técnicas sofisticadas de remessa de dinheiro de países para outros países em segundos, de dissimulação desse dinheiro na titularidade de laranjas, na aquisição patrimonial dissimulada, atividade bancária de alta sofisticação escondendo esse dinheiro em todos os lugares do mundo. Nós temos um instrumental absolutamente ultrapassado para combater esses atos. Então, a guerra está desigual. Nós queremos ir para a guerra com chance de ganhar, porque ir para a guerra desse jeito é ir para a guerra para perder sempre. Então, nós estamos propondo apenas o aperfeiçoamento desses instrumentos. Vamos lá. Pronto. Essas 10 medidas foram construídas num tripé. O tripé é o seguinte. Primeiro, nós temos que ter medidas preventivas. Medidas que evitem o crescimento e diminuam com o tempo a corrupção. Então, tem que ter medidas para prevenir atos de corrupção. Segundo, nós temos que combater a impunidade. A impunidade é muito amiga da corrupção. Nós temos que separar a corrupção da impunidade. Ou, pelo menos, mostrar para a corrupção que a impunidade não é uma boa companheira, para que elas possam ir se distanciando. Terceiro, nós temos que punir economicamente quem comete ato de corrupção. A punição efetiva para a corrupção é a punição econômica. Vou dar um dado para vocês. Se o agente que pratica um ato de corrupção souber que tem a possibilidade de passar um tempo considerável na prisão, ele pensa 2 vezes. Mas se ele souber que tem a possibilidade de perder tudo que ele adquiriu com a corrupção, aí sim ele já pensa bem melhor. Por quê? Para muitos, ficar na cadeia e permitir o usufruto do dinheiro da corrupção compensa, vale a pena. O maior exemplo é Marcelo Odebrecht, que não colabora com a investigação e que está há quase 1 ano preso, mantendo-se na prisão inflexível, sem fazer nenhum expediente de colaboração com a investigação. Então, para muitos, compensa. Hoje, compensa muito, porque com a pena de 2 a 12 anos, mesmo que você pegue a pena máxima, você progride de regime com cumprimento de frações da pena rapidamente. E depois você usufrui o patrimônio. Portanto, o combate mais efetivo foi isso que Hong Kong fez. É tirar o dinheiro ilícito adquirido. É retirar economicamente o proveito da corrupção. Tem um documentário sobre isso, que quando Hong Kong aplicou essas medidas, os aeroportos de Hong Kong ficaram absolutamente travados. Milhares de pessoas saíram de Hong Kong. Se nós tivéssemos isso no Brasil, haveria overbooking, né, nos aeroportos. As pessoas querendo sair do país. Né? Mas esse é o tripé. Vamos conhecer rapidamente as medidas. Vamos lá, para frente. Medida preventiva. São 3 medidas preventivas. Destinar até 20% dos valores da publicidade institucional para campanhas de conscientização contra a corrupção. O que é a publicidade institucional? Publicidade institucional é aquilo que a Constituição permite, na minha opinião, não deveria permitir, mas permite. É aquela publicidade que os governos fazem em rádio, televisão, jornal, para mostrar o que eles estão fazendo porque têm a obrigação de fazer. Né? A propaganda é algo que você faz para ganhar espaço num ambiente de concorrência. Mas o governo não concorre com ninguém, o governo paga milhões para você estar assistindo Fantástico e ele colocar num comercial de 30 segundos, que custa 3 milhões de reais cada 30 segundos, uma realização dele, que fez um programa para gerar emprego e renda. É a propaganda institucional. Então é o seguinte, a propaganda institucional, para muitos, não deveria existir, mas a Constituição permite. Então nós resolvemos não brigar com isso.
nós resolvemos fazer o seguinte, tudo bem, então o dinheiro que você colocar para fazer propaganda institucional, 20% vai ser para propaganda contra a corrupção. Se você colocar mais grana lá, mais grana para propaganda de combate à corrupção, ok? Essa é uma medida preventiva. Segundo, previsão de testes de integridade. Uma medida polêmica, mas eu vou mostrar o que é. Teste de integridade é o seguinte, ó. Vamos imaginar que meu amigo aqui, como é teu nome? Sombra. É o Sombra. Não poderia ter escolhido melhor, né? Vamos lá. Melhor, para o nas sombras. Vamos lá. Vamos imaginar que o Sombra é um servidor público, certo? E é? Pronto, aí, ó, perfeito. Não foi combinado, porque se fosse no circo era combinado, né? Vamos ver aqui, vem aqui pro palco. Olha, seguinte. Eu chego pro Sombra e digo assim, Sombra, estou precisando de uma licença aí para construir. Já dei entrada nos documentos, mas está emperrado. Aí o Sombra diz assim, sim, e aí? Eu digo, será que 20 mil reais aí não destrava não? Aí o Sombra diz, na hora? Aí eu digo, pois amanhã eu trago. Só que eu não sou empresário. Eu sou empresário disfarçado. Na verdade, eu trabalho na corregedoria do órgão do Sombra. Eu estou submetendo o Sombra a um teste de integridade. E o Sombra caiu. Como ele caiu e aceitou a proposta, ele vai responder um processo administrativo para perder o cargo. Você vai dizer, pô, Alessandro, e qual é a eficácia disso? A eficácia não é para o Sombra, a eficácia é para o colega dele aqui do lado. Porque o colega dele aqui do lado, quando vê que o Sombra vai perder o cargo por um teste de integridade, vai chegar um empresário para ele e vai dizer assim, ó, faz 20 mil destrava, aí ele vai pensar assim, isso é empresário mesmo ou teste de integridade? Né? Aí ele vai dizer, na dúvida, é melhor não aceitar, né? Aí pronto, isso diminui. Onde isso foi aplicado, houve diminuição absurda de índice de corrupção. Vou dar só um dado para vocês, ó. Na década de 60, uma televisão americana fez um teste desse em Miami. Espalhou 30 carteiras com documento e dinheiro pela cidade, como se fossem carteiras perdidas, né? As pessoas iam lá, contratadas, entregavam a carteira na polícia. Depois, o dono ia buscar a carteira. Das 30 carteiras que foram entregues, nenhuma voltou como estava. Certo? A experiência foi repetida 30 anos depois, na década de 90, em 2 polícias que estavam submetidas há mais de 5 anos a testes de integridade. Nova York e Los Angeles. 30 carteiras em Nova York. 30 carteiras em Los Angeles. Polícias que já tinham teste de integridade já há mais de 5 anos. Todas as carteiras voltaram intactas. Entendeu? Então, oi? Não, no começo não. Mas quando o teste for se desenvolvendo, isso vai diminuindo consideravelmente a permeabilidade da administração pública à corrupção. Então, é uma medida preventiva. E a terceira é previsão de sigilo para quem der informação sobre ato de corrupção. Porque é o seguinte, ó, se uma pessoa participa do ato de corrupção e quer agora dar informação, ela é um colaborador. E é tratada assim. Mas tem muita gente que não participa do ato de corrupção, mas sabe do ato de corrupção e quer denunciar. Só que hoje fica vulnerável. Tem que se esconder no anonimato, tem que fazer uma denúncia anônima. Os tribunais brasileiros são refratários a denúncias anônimas. Por exemplo, a Operação Castelo de Areia, que investigou 3 construtoras, bem antes da Lava Jato, foi anulada porque a denúncia inicial era anônima. O que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que a pessoa que vai até o Ministério Público ou a polícia, que ela faça a denúncia e que a identidade dela fique registrada, mas fique sob poder do Ministério Público e da polícia até o final das investigações e do processo. E que essa informação fique sigilosa. A denúncia não será anônima, mas a identidade será preservada. Muitos países adotam essa técnica. Muitos países fazem isso. Nós estamos propondo fazer isso também no Brasil, para prevenir a corrupção, porque nós teremos mais denúncias. Pode passar.
As outras medidas são repressivas. Primeira, criminalização do enriquecimento ilícito. No Brasil, por incrível que pareça, o enriquecimento ilícito não é crime. Então é o seguinte, o que é o enriquecimento ilícito? O maior fiscal do enriquecimento ilícito de uma pessoa é o seu vizinho, certo? Porque o seu vizinho, ele sabe de tudo da sua vida. Então, quando você chega com um carro novo na garagem, ele sabe, né? Quando você chega com as compras do supermercado, ele analisa. Rapaz, está aumentando as compras do Alessandro aí, né? Eram 2 carrinhos, agora 3 carrinhos e tal. O negócio está bom aí, né? Rapaz, aí a Alessandra comprou uma bicicleta nova, boa, bicicleta boa. Então, ele fiscaliza bem. Aí ele vê que, na verdade, você está tendo uma vida com bens materiais que superam os seus ganhos. Então, há uma incompatibilidade. Há uma incompatibilidade entre o que você tem de patrimônio e aquilo que você tem de renda. Essa incompatibilidade, por si só, ela não é ilícita, mas ela é indiciária de que seja ilícita. Ela pode não ser ilícita, por exemplo. Vamos imaginar que o Alessandro tem um salário X, mas tem patrimônio 10 vezes superior ao que ele ganha. Isso é ilícito? Não. Pode ser que o Alessandro tenha obtido o sucesso de ganhar na Mega Sena, né? Quem sabe? Não como o João Alves, que ganhou várias vezes. João Alves, por semana, apostava 5 milhões para ganhar 1 milhão, para lavar o dinheiro, né? Então é o seguinte, o cara ganhou na Mega Sena. Tem uma causa. Vamos imaginar que o Alessandro ganhou uma herança. Tinha um tio do Alessandro, é solteiro. Tem muita história assim, né? Nunca teve filho, o Alessandro ia lá todo final de semana conversar com ele. Ele era milionário, deixou o patrimônio para mim. Pode ser. Ou então vamos imaginar que o Alessandro, por amor, se apaixonou. São coisas da vida, você não controla a paixão, né? Por uma senhora de 96 anos, né? Sem filho, sem nada, com um patrimônio absurdo. Eu não posso ser condenado pelos meus sentimentos. Por um amor sincero. E aí, tendo em vista o pouco tempo de vida dessa senhora, por questões que a própria humanidade explica, eu acabei herdando esse patrimônio, né? Ou seja, há uma causa, ou seja, um bom casamento. Com amor, claro. Um bom casamento. Mas pode ser que eu não tenha ganho na Mega Sena, pode ser que eu não tenha recebido uma herança, pode ser que eu não tenha dado um golpe do baú. E há uma incompatibilidade. O que é que acontece hoje? Quem acusa alguém vai ter que provar hoje que aquela incompatibilidade decorre de um ato ilícito. Então, eu vou ter que provar que há um ato de corrupção. Mas eu, muito provavelmente, não vou conseguir provar, porque o ato de corrupção é muito difícil de se obter a prova. Então, nós queremos criminalizar a simples incompatibilidade sem causa. Ou seja, houve uma incompatibilidade, isso por si só já é crime. Aí o Ministério Público terá que provar essa incompatibilidade. Provada a incompatibilidade, quem está sendo acusado é que deve provar que a incompatibilidade decorre de uma causa lícita. Herança, Mega Sena, golpe do baú. Golpe do baú é lícito. Só tem um nome golpe do baú, mas é lícito. Golpe do baú, golpe é uma forma utilizada para descaracterizar o amor sincero, né? É isso. Que as pessoas são invejosas. Então, o que acontece é isso. Nós estamos propondo que a incompatibilidade entre o patrimônio e a renda, por si só, já se torne crime. Então, em muitos casos, a acusação não vai conseguir provar a corrupção em si, mas vai conseguir provar a discrepância entre patrimônio e renda. Se isso já for um crime, já é uma condenação. Então, a primeira proposta é criminalizar o enriquecimento ilícito, tornar crime. Segunda, proposta repressiva. A corrupção é um crime grave. O brasileiro não vê isso, mas é. O crime mais grave que nós temos é o homicídio. Tem a maior pena, o homicídio qualificado. Por que o homicídio qualificado tem a maior pena? Porque significa um comportamento humano que retira a vida de um semelhante.
Então, o homicídio mata. Não é? Mas a corrupção mata também. Só que o brasileiro não consegue ver isso. A corrupção mata num leito de UTI que deixou de existir porque o dinheiro foi desviado. E a pessoa não pôde ir para uma UTI e morreu. A corrupção mata num acidente de carro, quando você sofre com as péssimas estradas, cujo dinheiro para o seu conserto chegou, mas foi desviado. A corrupção mata muita gente. É um crime muito grave mesmo. Portanto, tem que ser tratado como crime grave. Qual é a nossa proposta? São duas propostas aqui. Primeiro, aumento das penas. A pena mínima tem que passar a ser de 4 anos, porque uma condenação por corrupção, mesmo mínima, já deve levar a pessoa para o regime fechado. Hoje é de 2 anos, não leva a pessoa para o regime fechado. Então, a pena mínima passaria a 4 anos e a pena máxima para até 25 anos, a depender do grau da corrupção. Okay? E casos de corrupção com desvio superior a R$100 mil deveriam ter o tratamento de crime hediondo. É isso que nós estamos propondo. Mesmo tratamento de crime hediondo. Certo? Porque aí você acredita que aumentar a pena resolve a criminalidade? Não, não acredito. Só aumentar a pena não resolve o problema da criminalidade. A lei de crimes hediondos está aí para provar. Não é porque nós temos uma lei de crimes hediondos que a criminalidade hedionda diminuiu. Pelo contrário. Mas o aumento da pena nos crimes racionais, aliada a uma série de outras medidas, essa sim pode ser eficaz. Porque o crime aqui é racional. Ó. Eu avalio o custo-benefício. É diferente de um homicídio qualificado. Do cara que está no sinal, você passa, o cara lhe aponta a arma, você não para, ele atira em você. Ele atira em você, porque se ele não atirar em você, o próximo também não para. É óbvio. Não é? Aí o cara age nessa perspectiva emocional. Ele não avalia custo-benefício. Mas na corrupção o cara avalia custo-benefício. Qual é a pena? Vale a pena ficar esse tempo todo preso? Somado a um tempo considerável de prisão. Perder tudo. Então, o aumento da pena por si só não é uma medida eficaz. Mas o aumento da pena nesse conjunto de medidas é uma medida eficaz. Por isso nós estamos propondo aumento da pena e tratar como crime hediondo. Pode passar. Isso foi resolvido. Era uma medida que está lá na proposta, nós vamos manter lá para virar lei. Mas foi resolvido pelo Supremo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem 4 instâncias decisórias. Um juiz de primeiro grau, um recurso para o Tribunal de Apelação, um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, um recurso para o Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência entendia que somente depois de percorrer todas essas instâncias, a pena podia ser executada. No entanto, o Supremo mudou o entendimento e disse que a partir da segunda condenação já pode executar a pena. Então, essa medida aí, ela já foi resolvida pelo Supremo. Mas, do mesmo jeito que o Supremo disse isso, pode voltar atrás. Então, nós queremos que isso fique na lei. Ou seja, a partir da segunda condenação, a partir da primeira condenação de um órgão colegiado, já se pode executar a pena. Okay? A pessoa continua recorrendo, mas recorre já com a execução da pena. Okay? Isso é para diminuir a impunidade. Né? Isso já foi resolvido. Pode passar para frente, por favor. Existe uma ação que não é penal, que é a ação de improbidade administrativa, que para muitos políticos é pior do que uma ação penal. Porque a ação de improbidade administrativa pode suspender os direitos políticos. E não tem coisa mais violenta para um político que quer se beneficiar da atividade política do que ter os seus direitos políticos suspensos, porque ele não pode mais exercer a atividade política, que é a atividade na qual ele pratica atos de corrupção. Qual é o problema? O problema é que a ação de improbidade, ela demora muito. Ela tem muitas fases. Nós estamos propondo uma celeridade maior para a ação de improbidade, retirando muitas dessas fases que, no nosso entender, são indevidas, para que a ação de improbidade possa ser mais séria e terminar logo. Olha, eu tenho julho do ano passado, julho deste ano, vou completar 21 anos como procurador da República. Certo? 21 anos. Nesses 21 anos, eu conto nos dedos de uma mão
as ações de improbidade administrativa que eu atuei e vi terminar. 21 anos. Entendeu? Então não pode ser assim. A demora gerando impunidade constante. O cidadão responde, um prefeito do interior faz uma gestão absurda, temerária, fraudulenta, retira dinheiro do município, é processado por improbidade. Concorre à reeleição, é eleito, tira um novo mandato, sai porque não pode ser reeleito, volta, é eleito, é reeleito, e a ação não termina? Não pode ser assim. O político tem que temer a ação de improbidade. Hoje ele não teme, porque ele diz, não, isso aí nada é a mesma coisa, isso não vai ocasionar nenhum problema para mim, não. Eu pego aqui uns 4 mandados aqui, depois não quero mais vida política mesmo. Já doei a minha força de trabalho para a população, né? Não tenho mais o que fazer. Pronto, pode passar. A prescrição penal brasileira é ridícula, né? Conta pela metade, quando o réu tem 70 anos, passa a contar pela metade, foi o que aconteceu no caso do juiz Nicolau, quando completou 70 anos, quando foram contar pela metade, prescreveu o crime. Mas vê se você consegue afastar um pouquinho aqui. Acho que tem uma coisa aí sobre prescrição. Pronto. Vou mostrar esse quadrozinho aqui para vocês, só para vocês verem o que é a prescrição no Brasil. Esse caso aí é um caso famoso, conhecido como propinoduto. Aconteceu no Rio de Janeiro. Fiscais da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, eles extorquiam empresas. Chegava na empresa e dizia o seguinte, tu está devendo tanto de tributo. Cara, não estou devendo não. Está devendo uns 5 milhões. Agora é o seguinte, se tu me der uns 2 milhões, eu deixo para lá. Aí o cara, tudo bem. O cara vai me cobrar 5, vou dar 2. Melhor. Eles conseguiram, com isso, amealhar uma quantidade de dinheiro absurda. Só a Suíça bloqueou 33 milhões de dólares desses fiscais. Só a Suíça. Bem? Agora vejam o que é a prescrição. Isso aconteceu em 99 e 2000. Em 2000, a Suíça bloqueou 33 milhões de dólares. E o processo começou no Brasil. Em maio de 2003, 3 anos depois dos fatos, o Ministério Público denunciou. Em outubro de 2003, numa situação absolutamente inédita, o juiz julgou o processo no mesmo ano da denúncia. Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa inusitada. Ou seja, no mesmo ano o juiz condenou. Ok? Eles recorreram para o Tribunal de Justiça do Rio. Só em setembro de 2007, 4 anos depois, a decisão de primeiro grau foi confirmada. Eles recorreram para o Superior Tribunal de Justiça. Em 2013, não tinha decisão do Tribunal de Justiça, o governo suíço mandou uma carta para o governo brasileiro e disse assim, nós vamos desbloquear o dinheiro. Nós não acreditamos que vocês ainda não terminaram o processo. Uma coisa ridícula. Ou seja, 10 anos depois, o governo suíço disse, ei, espera aí, já se passaram 10 anos e vocês não terminaram o processo? Vocês estão perseguindo esses caras. Esse dinheiro aí desses caras deve ser lícito. Porque 10 anos vocês não terminaram o processo, vou desbloquear. Quando o governo suíço disse, vou desbloquear, no ano seguinte, o STJ foi lá e julgou o processo. 7 anos depois da condenação do Tribunal de Justiça do Rio, o STJ julgou, ok? Quando o STJ julgou o processo, o crime de corrupção já estava prescrito. Existem outros crimes, lavagem de dinheiro, né? Evasão de divisas, mas o crime de corrupção prescreveu. Ou seja, eles vão até ser condenados em última instância, mas não por corrupção. Esse fiscal aí, se você encontrar com ele na rua, viu, Sombra, ele diz assim, você não é aquele fiscal lá do propinoduto do Rio, cara? Sou eu mesmo. Você é um corrupto? Ele diz, não, senhor. Nunca fui condenado por corrupção. Dobre sua língua, viu? É isso. Ele vai dizer para você, me respeite. Então, o que foi que eles fizeram? Em 2015, 14, eles recorreram para o Supremo. Se o Supremo levar os mesmos 7 anos que o STJ levou, isso vai acabar em 2021. Em 2021, todos os crimes estarão prescritos. Todos, absolutamente todos.
Aí o governo suíço vai devolver a grana, né? Os 33 milhões. O processo de Luiz Estevão, no Fórum de São Paulo, né? Junto com Lalau, por uma semana não prescreveu. Se não é o Procurador-Geral da República ir lá no Supremo, ficar em cima, pedindo para o Supremo julgar, o Supremo julgou. Faltava uma semana para prescrever. Entendeu? Então esse sistema aí tem que ser mudado. Mudar o sistema de prescrição. Nós estamos pedindo para acabar com a prescrição retroativa, estamos pedindo também para acabar com essa prescrição humanitária, de contar pela metade. O cidadão tem mais de 70 anos. A expectativa de vida hoje aumentou muito, né? O Código de Processo Penal da década de 30. Ou seja, na década de 30, o cidadão chegar a 70 anos era quase impossível. Hoje é muito fácil. E ele chega a 70 anos bem. Né? Então ele pode cumprir pena. Mas se ele não puder, estiver doente, alguma coisa, aí o juiz da execução manda ele para uma prisão domiciliar. Mas não contar pela metade a prescrição. Não tem sentido, né? Dizem muito que Alberto Youssef, conhece Alberto Youssef, da Lava Jato? Que ele tem uma compulsão criminosa. Se ele puder ganhar R$100 licitamente e 50 ilícito, ele prefere os 50 ilícitos, entendeu? É um caso patológico. Mas esses casos patológicos são excepcionais, né? Tem gente que é voltada patologicamente para o crime. Mas não é a regra. A regra é que você comete um ato de corrupção pensando no benefício e no pequeno custo da punição. Quando você aumenta o custo da punição, a situação não compensa mais. Então, nós estamos propondo o bloqueio de tudo que não tem causa. De tudo. Pega a declaração de imposto de renda. O cara disse que ganhou 30 mil no ano e só no mês repassou 100 mil para outra pessoa. Mas a moto é essa? No ano inteiro ele ganhou 30 mil e no mês ele repassou 100 mil. Então, bloqueia tudo. Ele que justifique agora. Não, mas era serviço. Então, justifique. Para quem prestou serviço, quanto foi, cadê a nota fiscal, recolhimento dos tributos. Ah, mas eu não tenho nada disso. Ah, então perdeu. Como diz aí na gíria, né? Perdeu o malandro. É essa a proposta. Perdeu o Playboy, né? Porque é o seguinte, só assim é que você reverte o quadro. Entendeu? As empresas que saíram da Lava Jato e fizeram um acordo de leniência, acordo de leniência é a colaboração premiada da empresa. Né? A pessoa faz colaboração premiada, a empresa faz acordo de leniência. Ela admite que cometeu os atos de corrupção, paga uma multa considerável, a maior foi paga pela Andrade Gutierrez, R$1 bilhão. E aí ela se compromete a estabelecer sistemáticas de controle interno e a não mais participar de nenhum ato de corrupção. Se ela voltar a participar de algum ato de corrupção, ela volta para o sistema normal, podendo ser condenada, né, extinguindo. Nós estamos propondo também uma ação civil, que nós chamamos de ação de extinção de domínio. Ou seja, a pessoa jurídica pode ser extinta através de uma ação civil, para ela não existir mais. Então, essas medidas, nós acreditamos, se implementadas, poderão reverter o quadro. Se todas essas 10 medidas forem aprovadas, a corrupção irá acabar? Claro que não. Mas nós teremos um instrumental muito mais adequado para combatê-la. Em pouco tempo, ela irá diminuir consideravelmente. Consideravelmente. Certo? Mas é lógico que ela faz parte da natureza humana. Nenhuma sociedade consegue erradicá-la. Mas muitas conseguem controlá-la dentro de uma razoabilidade, de um nível razoável de corrupção, para tentar sanear essas situações pontuais. Então, os países que estão bem mais, com uma colocação bem melhor do que a do Brasil, conseguem ter um tratamento mais adequado da corrupção. A corrupção lá inexiste? Não, ela existe, mas a impunidade é muito menor. O controle é muito maior. A percepção da punição é muito maior e inibe os comportamentos criminosos, ok? Aqui a impunidade é muito alta, não inibe, pelo contrário, incentiva o crime. Incentiva o crime. Então, nós preparamos esse
pacote. Achamos que esse pacote ele não vence todo o problema da corrupção, mas ele contribui muito para o combate. E nós esperamos agora o engajamento da sociedade para que os parlamentares possam se comprometer com este pacote que está lá no Congresso Nacional. A mobilização da sociedade é importante, porque já está provado que o Congresso Nacional só responde quando a sociedade está mobilizada. Foi assim na lei da ficha limpa, onde nós conseguimos também as assinaturas. Foi assim quando nós derrotamos a PEC 37, que queria retirar do Ministério Público o poder de investigação, com aqueles movimentos de julho de 2013. E tem sido assim rotineiramente. Então, nós achamos que a pressão da sociedade, que inclusive produziu até o afastamento de uma presidente, é capaz de produzir também leis que melhorem o arsenal de combate à corrupção no Brasil. Eu queria só demonstrar para vocês que nós, brasileiros, não estamos condenados à corrupção. A corrupção não é uma herança que a nossa colonização portuguesa nos legou para todas as nossas gerações. Isto não é verdadeiro. O processo de colonização, ele pode ser bem sucedido ou mal sucedido. Só para vocês terem ideia, a Inglaterra, que colonizou a maior nação hoje do globo, os Estados Unidos, também colonizou a Índia, por exemplo. E a Índia é muito, mas muito distante dos Estados Unidos. Então, nós temos colonizações bem-sucedidas, outras nem tanto, outras ruins, mas cada povo, cada sociedade e cada cidadão é senhor do seu destino. Dizer que nós temos uma herança que não conseguimos vencê-la não é fato, não é verdadeiro. Nós temos os instrumentos, eles já foram testados, já deram certo. Basta apenas nós passarmos a trabalhar com eles. Então, é isso que eu vim apresentar. Existe uma solução fácil? Não. Mas existem mecanismos que podem nos levar no caminho certo para melhorar esse combate. Muito obrigado pela atenção de vocês.